Muito bem, vamos para mais uma regência dos 45 verbos que nós temos que levar para a nossa prova de concurso. Se você for olhar aí para trás, nós já temos alguns verbos que você tem que decorar, tem que aprender, tem que saber qual é a pergunta certa depois de cada um desses verbos, de acordo com o sentido. E hoje vamos continuar, então, hoje vendo a regência do verbo proceder. Também é um verbo importantíssimo que nós temos que levar aí para a nossa prova. Vem comigo, então. O verbo proceder, ele tem significados diferentes e a cada significado uma pergunta diferente. Então, fica ligado, porque um desses vai estar na sua prova e provavelmente é esse aqui, ó. O verbo proceder no sentido de iniciar, de realizar, de fazer. Quando esse verbo proceder aparece em prova de concurso, é muito comum o concorrente querer fazer a pergunta proceder o quê? Proceder o quê? Mas você não vai cair nessa cilada. Observa a frase: o juiz procedeu ao julgamento. Se tivesse escrito o juiz procedeu o julgamento, estava errado. Sabe por quê? Porque essa frase quer dizer que o juiz iniciou o julgamento, realizou o julgamento, fez o julgamento acontecer. Nesse sentido, o verbo proceder exige a preposição a. Então, toma muito cuidado com esse, porque é esse que vem na tua prova. O verbo proceder no sentido de realizar, no sentido de fazer, no sentido de iniciar, no sentido de começar alguma coisa. Então, o juiz procedeu o julgamento? Não, está errado. Porque se procedeu, procedeu a quê? Procedeu a quê? E aí a resposta é ao julgamento. Esse verbo, então, vai ser chamado de verbo transitivo indireto, porque aí você está fazendo a pergunta com preposição, uma pergunta importante depois do verbo, que no caso é a preposição a, essa preposição aqui importantíssima para a nossa prova, né? Para a nossa questão, que a gente tem preguiça de usar essa preposição a. Aprenda mais esse. Todos os verbos que tiverem pergunta com a tem que ficar anotado aqui no âmago do seu cérebro. Beleza? Então vamos lá. O verbo proceder no sentido de realizar, ele faz pergunta com a. O juiz procedeu o julgamento, está errado. O certo é dizer que o juiz procedeu a quê? E aí a resposta vai ser ao julgamento, objeto indireto. Beleza? É esse com que eu quero que você se preocupe. Mas tem outros sentidos do verbo proceder, como, por exemplo, o sentido de ter fundamento. Quando o verbo proceder está no sentido de ter fundamento, ele não tem pergunta nenhuma para se fazer depois dele. Ele, de fato, é um verbo intransitivo. Seu argumento não procede. Seu argumento não procede, seu argumento não tem fundamento. Ah, então, quando tiver esse sentido de ter fundamento, fique tranquilo, nem tem pergunta que a gente possa fazer, nem mesmo perguntas circunstanciais. Esse verbo é um verbo intransitivo. O verbo proceder também pode ter o sentido de comportar, de comportamento. Então, João não procedeu bem durante a cerimônia. Aqui também ele é um verbo intransitivo e ele vai fazer uma pergunta circunstancial, que é uma pergunta de modo, não é? O João não procedeu como? Ele não procedeu bem. Ele não procedeu bem, ele não se comportou bem durante a cerimônia. E por fim, nós temos o proceder no sentido de origem, né? De onde que se procede aquela pessoa, aquele, no caso aqui, o navio. Ó, o navio procede da Itália, quer dizer que o navio vem da Itália, né? Aqui também é um verbo intransitivo. Você faz a pergunta, o navio procede de onde? A resposta vai ser um adjunto adverbial de lugar. Mas volta aqui comigo. Eu quero que você guarde essa aqui. É essa que vai cair na sua prova, já estou lhe dizendo, vai ser a quarta questão da sua prova, inclusive a resposta vai ser a letra C. Marca comigo aqui. O juiz procedeu o julgamento, você vai abrir o seu alerta e dizer assim: não, está errado. Está errado. Não é o juiz que procedeu o julgamento, porque esse proceder está no sentido de iniciar, de realizar, de fazer acontecer. E aí a pergunta obrigatoriamente é com a preposição a. O juiz procedeu a quê? O juiz procedeu a quê? E cuidado, hein? Troca a resposta ao julgamento por a cerimônia. O que é que vai acontecer? Adivinha? A crase, muito bem. Por isso que você tem que chamar, o seu cérebro tem que ficar ligado para os verbos que fazem pergunta com a. Porque se a gente trocar aqui para
cerimônia, vai ser assim: o juiz procedeu a que, e a resposta vai ser a cerimônia, o a da pergunta, a preposição, e o a da resposta da cerimônia é ativo, junta e faz a crase. Beleza? Então, quero que você fique ligado comigo. E aí, a gente vai continuar vendo essa sequência aí dos 45 verbos para que você possa levar para a sua prova e acertar a questão. Fica com a gente, não custa nada você curtir o vídeo, não custa nada você se inscrever e não custa nada você divulgar entre todos os seus conhecidos, entre todas as suas redes sociais, para que mais e mais pessoas, né, compartilhem, tenham acesso a essas informações, porque o nosso maior legado é transmitir conhecimento. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!